Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos iniciar aqui o exercício 8.13 do livro de Contabilidade Introdutória dos professores da FEA da USP. Neste exercício, o enunciado diz o seguinte: a Andorinha Limitada dedica-se ao comércio de produtos de iluminação. Em 30/11/X7, apresentava o saldo das seguintes contas em seu balancete de verificação, em R$1.000, né? Fundo fixo de caixa 500, depósitos bancários 4.000, clientes 20.000, provisão para crédito de liquidação duvidosa 0, duplicatas descontadas 5.000, encargos a transcorrer 800, mercadorias 20.000, instalações 45.000, seguros antecipados 3.400, perdas com contas incobráveis 1.000, despesas de salários 10.000, despesas de energia elétrica 5.000, fornecedores 33.000, capital 50.000, devoluções de vendas 2.000, compras 30.000, prejuízos acumulados 4.700, despesas diversas 2.600, despesas com impostos 4.000 e receita de vendas 65.000. Eu li todas as contas aqui porque quando eu fui escanear, olha só, o livro, né? Quando eu vou escanear eu tenho que dobrar o livro e infelizmente ele acaba fazendo essa dobra aqui é a dobra da página do livro e fica uma sombra aqui, ó. Então, só para vocês não terem dúvidas quanto aos valores que ficaram aqui nessas sombras, tá bom? Peço desculpas por isso, mas infelizmente é o que dá para fazer aí para escanear o livro, tá bom, galera? Bom, vamos lá. Então ele deu aqui essas contas e você já sabe, quando ele dá essas contas é o nosso saldo inicial. Então, primeiramente, o que eu fiz? Olha, eu vim aqui, coloquei todas as contas e fiz um balancete de verificação. Nesse balancete de verificação, eu coloco a conta e coloco se o saldo é a débito ou se o saldo é a crédito. Aí, então, a soma de todos os débitos está dando 153.000, tem que bater com a soma de todos os créditos que também está dando 153.000. Ok, então eu já sei que as contas estão batendo. Agora eu posso vir aqui no meu razonete e eu vou alocar aqui as contas, né, de acordo com se elas são de contas de ativo, de passivo ou contas de resultado. Então aqui nas contas de ativo, olha só as contas que ficaram depósitos bancários, clientes, provisão para crédito de liquidação duvidosa, que nesse caso está zerada, né? Mas é uma conta de ativo e ele mencionou no exercício. Mercadorias é uma conta de ativo e ela é uma conta retificadora do ativo, tá? Por isso que ela vai a crédito aqui, ó, a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Mercadorias, fundo fixo de caixa, seguros antecipados. Depois temos compras, instalações. E no decorrer do exercício criaremos as contas de máquinas e equipamentos, depreciação acumulada de instalações e cheques a cobrar, certo? Depois no passivo, quais contas que eu irei utilizar? Fornecedores, duplicatas descontadas, encargos a transcorrer de duplicatas descontadas, capital, lucros ou prejuízos acumulados, nota promissória descontada. E também criarei as contas de títulos a pagar, encargos a transcorrer de promissórias e títulos a pagar no longo prazo. Já no resultado, eu teria as contas de receita de vendas, devolução de vendas, despesas de salários, despesas de energia elétrica, despesas diversas, perdas com contas incobráveis, despesas com impostos e também criaria as contas de custo das mercadorias vendidas, despesas de seguros, despesas com telefone, despesas de depreciação, despesas de comissões, despesas de propaganda, despesas com créditos de liquidação duvidosa, desconto financeiro concedido, encargos financeiros e recuperação de prejuízo. Além disso, né, também vou ter que ter a conta de apuração do resultado do exercício, onde veremos se teve um lucro ou um prejuízo. Certo? Então, essas são as contas que nós iremos utilizar, né? E então vamos lá, vamos dar prosseguimento ao exercício. O que ele fala? Ó? Aí ele começa aqui, ó, notas. O valor registrado como encargos a transcorrer se refere a duplicatas descontadas. A empresa tem por norma efetuar o pagamento das despesas de valor igual ou inferior a 80 por meio do sistema de fundo fixo de caixa com reposição ao final de cada mês. Muito bem. E ele ainda diz, olha,
As operações de dezembro de X7 foram as seguintes. Então, vai começar a fazer algumas operações aqui, ó, no total são 8 operações, né? E ele dá algumas informações adicionais para conseguir concluir o exercício. E o que ele está pedindo? Olha lá, efetuar nos razonetes os lançamentos das operações, os ajustes necessários, a apuração e o encerramento do resultado do período. Elaborar uma demonstração de resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e o balanço patrimonial para o exercício findo. E como resposta ele nos dá que o lucro do exercício tem que dar 9.047 e o balanço tem que fechar em 121.400. Muito bem, agora que nós já sabemos o que ele quer, vamos iniciar de fato. Então, aqui, ó, o lançamento número 1, o que ele diz? As operações para dezembro de X7, lembrando que é para dezembro e ele pede o fechamento também, né? O fechamento é dezembro de X7, tá? Que é, ó, para o exercício findo, tá bom? Então, para dezembro de X7. Então, número 1, ele fala venda de mercadorias totalizando 10.000, sendo que 30% foi pago à vista. Então, eu vendi 10.000, né, de mercadorias e estou recebendo 30% deste valor à vista. Então, se está recebendo 30% à vista, 30% de 10.000 são 3.000. E 70% de 10.000 vão dar 7.000 que eu vou debitar aqui na minha conta de clientes. É um direito que eu vou ter. E como eu vendi, eu vou creditar 10.000 em receita de vendas. Muito bem, então lançamento 1 está feito. Lançamento 2, ele diz assim, ó, desconto em 1/12 de X7 de uma nota promissória de 20.000 com prazo de vencimento de 120 dias. Por essa operação de desconto, o banco cobrou antecipadamente juros simples de 3% ao mês. Então, ó, muita calma aqui nessa questão. Para a gente resolver essa questão aqui, você teria que ler todos os itens aqui, porque tem uma informação que ela está escondida aqui no item... tá aqui, ó, no item 8, na letra D. Olha, ele fala assim, ó, despesas bancárias por desconto de nota promissória, R$ 900. Então, ó, preste muita atenção nessa informação, ó, item 8, letra D. Ele fala que existem despesas bancárias por desconto de nota promissória no valor de 900. Então, para a gente calcular aqui, ó, ele está falando que ele está descontando uma nota promissória de 20.000, né, com prazo de vencimento de 120 dias. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Olha só aqui nos nossos lançamentos. Deixa eu subir aqui, ó. Bom, então tá aqui, ó. Esse vai ser o nosso cálculo do item 2. Não se assuste, hein, galera. Ó, então, deixa eu deixar aqui, ó, para ficar certinho. Então, muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, o valor da nota promissória é 20.000. Eu preciso calcular o quanto que eu vou receber, né, no desconto dessa nota promissória. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Olha só, eu preciso ver quanto que o banco está me descontando de juros. Para mim saber isso, eu preciso fazer essa conta aqui, ó. Eu vou pegar o valor total da minha nota promissória, que nesse caso é 20.000. Estou multiplicando pela taxa que ele deu, que é 3%. Olha lá, ele falou aqui, ó. O banco cobrou antecipadamente juros simples de 3%. Então tá aqui, ó. Estou multiplicando por 3%. E também vou multiplicar pelo tempo, nesse caso, 4 meses. Aqui, ó, ele falou 120 dias. Preste atenção, olha, você não pode colocar 120 lá direto, por quê? Porque aqui, ó, 120 está em dias e a taxa está ao mês. Ou você converte a taxa para dias e usa 120, ou você converte dias em meses, né? Aqui no caso, eu acho, né, que você vai concordar comigo que é mais fácil você converter o tempo em meses, né? Então, 120 dias são o quê? 4 meses, né? Bem mais fácil e bem mais rápido de você fazer essa conversão. Então, quando você fizer essa conta, você vai ter que colocar aqui, ó, menos 20.000 vezes 3% vezes 4. Quando você fizer isso, você vai ter um desconto de juros de 2.400. E também você tem que tirar aqui, ó, a comissão de cobrança, que é menos 900, que é exatamente aqui, ó, no item 8D, ele fala aqui, ó, despesas bancárias por desconto de nota promissória, 900. É exatamente esses 900 que eu estou descontando aqui, ó, na comissão de cobrança. Então, quanto que o banco vai me pagar? Quanto que o banco vai me dar quando eu levar essa nota promissória lá para ele?
ele vai me dar o quê? 20.000 menos 2.400 menos 900. Então, o banco vai me dar 16.700. Que olha aqui o lançamento que eu fiz, ó. Depósitos bancários 16.700, que é exatamente o valor que vai entrar na minha conta. Tudo bem? Certo. Então, agora nós precisamos calcular o quê? Os encargos que vão transcorrer dessas notas promissórias. Que neste caso aqui vai ser o quê? Vai ser a diferença, né, dos 20.000, seria o quê? Os 20.000 menos 16.700. Mas, para a gente explicar certinho aqui, ó, como que você vai calcular o custo efetivo da operação? Como é que se calcula? É aqui, ó, você precisa do capital líquido obtido, que nesse caso nós calculamos já 16.700, está aqui 16.700. O montante que eu vou fazer no pagamento, que é 20.000, e o tempo em meses, que é o I. O I que são 4 meses. Então você pode usar essa fórmula aqui, ó, que é montante é igual ao capital, que vai multiplicar 1 mais I elevado a N. Isso daqui é se você não tiver uma HP12C. Aí você vai fazer toda essa conta que você vai chegar nessa taxa de 4,61. Ou então, se você tiver uma HP12C, eu deixei aqui, ó, o passo a passo que você precisa fazer. E eu vou demonstrar aqui, ó, numa HP12C como é que faz. Então, ó, eu limpei o valor, né? Cliquei em F, depois em CLX. Então você vai fazer o quê? Você vai digitar 4 na HP e apertar o N, que é o tempo. Depois você vai colocar 16.700 e vai apertar aqui, ó, o PV. Depois... Opa, aqui eu fiz errado já. Então, peraí, ó, vamos lá. Novamente, 4N, depois 16.700. Aí você precisa apertar aqui, ó, o CHS, que é Change Signal. Você vai trocar o sinal. Então, se está positivo, você vai deixar negativo. E vai apertar o PV. Depois, 20.000 e vai colocar FV, que é o valor futuro. Vai apertar o 0 e depois vai apertar o PMT. E por fim, você vai apertar o I. Então ele vai calcular uma taxa aqui, ó, que nesse caso é 4,611, 247,50. Você pode arredondar, usar só 4,611, que já está muito bom. Mas eu coloquei todos os números aí só porque, não sei, eu quis colocar todos os números, mas não tem problema. Você usando só 4,611 já está muito bem, tá bom? Então, muito bem, a gente calculou aqui qual que é a taxa do meu custo efetivo da minha operação. Agora eu vou calcular aqui, ó, o valor dos juros. Então, olha só, quando que foi o início desse desconto aí? Então, começou em 1/12. Então, 1/12, olha, eu não paguei nada não paguei nada de juros, não paguei nada, mas eu devo 16.700. Então, quando for aqui, ó, no próximo mês, 1/1 do X8, quanto que eu vou ter que pagar de juros? 770. O que é esse 770? É o que? 16.700, que já havíamos calculado aqui em cima, vezes 4,61, que é aqui, ó, é referente a essa taxa do custo efetivo da minha operação. Então, quando você fizer isso, vai dar 770. Então, qual que é o meu saldo devedor? É 16.700 mais 770, certo? Agora, quando for 1/2 de X8, quanto que eu vou ter que pagar de juros? Olha, eu venho no meu saldo devedor, 17.470, e vou multiplicar pela minha taxa do meu custo efetivo da operação, que é exatamente essa aqui, ó, 4,611. Quando eu fizer essa conta, vai dar 806. Então, qual será o meu saldo devedor? 17.470 mais 806. Que vai dar 18.276. E assim por diante. Em X3, a mesma coisa. Eu vou vir no meu saldo devedor e multipliquei pela minha taxa. Meu saldo devedor passou para 19.118. Somei um com o outro, certo? Cheguei nesse. E por último, como é 4 meses, né? Quando for 1/4, eu vou fazer a mesma conta aqui, ó. Vou fazer 19.118 vezes 4,61. E vou chegar em 882. Qual que será? Aí nessa data aqui eu vou ter que pagar o quê? 20.000. Quem que é os 20.000?
19.118 mais 882. Então, quanto que eu estou pagando de juros aqui, ó? É só você somar essa coluna aqui, ó. Neste caso, 3.300, tá certo? É só a demonstração de como a gente está chegando nesse 3.300. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá, vamos lançar aqui fazer o lançamento número 2. Então, quanto que está entrando na minha conta de depósitos bancários? 16.700, por isso que é um débito. Agora eu vou o quê? Debitar também encargos a transcorrer de promissórias. Vamos achar aqui, ó. Encargos a transcorrer de promissórias, que são 3.300. Conforme o quê? Por que ele está no passivo? Conforme eu for pagando, eu vou o quê? Vou creditar como uma despesa, né? Não necessariamente é uma despesa de impostos, né? Mas como que eu vou apropriar esse valor? Eu vou debitar aqui uma despesa e creditar aqui, certo? Então, é transferir este valor para o meu resultado como uma despesa, já que é um juros que eu estou pagando, certo? E agora eu preciso creditar o quê? Nota promissória descontada. Vamos ver aqui, ó, nota promissória descontada no valor de 20 mil. Bom, muito bem. Então, fizemos a primeira parte. Agora aqui, ó, vamos fazer a segunda parte. Quais são os encargos financeiros referente a esse desconto aí dessa nota promissória? Como que a gente vai fazer isso? Ó, olha aqui, ó, que eu deixei pronto aqui, ó. Você vai ter que pegar este valor aqui, referente a encargos financeiros, né? Você vai ter que fazer esse valor que você está recebendo, 16.700, e você vai multiplicar por essa taxa, que é o custo efetivo da sua operação, certo? Então, quando você fizer isso, ó, 16.000 vezes 4,611, você vai chegar no valor de 770. Então, vamos colocar lá, referente aos encargos financeiros. Cadê aqui, ó, encargos financeiros? Vamos achar aqui. Aqui, ó, encargos financeiros. Eu estou debitando 770 e vou colocar aqui, ó, no encargos a transcorrer de promissórias. Encargos a transcorrer de promissórias, o valor de 770. Certo? Então, deste valor aqui, ó, quanto que já veio? Já foi 770 lá pro resultado. Bom, então, lançamento 2 está finalizado. Vamos agora para o lançamento de número 3. Ele fala assim, ó, compras de mercadorias à vista por 8.000. Então, vamos olhar aqui, ó, o que eu tenho de mercadorias. Perceba aqui, ó, que no meu ativo eu tenho a conta de mercadorias e também tenho a conta do quê? De compras. Então, a gente já viu, se eu tenho mercadorias e compras, ele está me falando que ele fez uma compra. Então, eu vou ter que lançar aqui na conta compras e depois eu vou ter que apurar o custo da mercadoria vendida. Então, nesse lançamento, o que eu vou fazer? Olha, eu vou debitar compras no valor de 8.000 e vou creditar depósitos bancários no valor de 8.000. Por quê? Porque ele falou que foi à vista, certo? Depois aqui, ó, lançamento de número 4. O que ele fala aqui, ó, no 4? Ele fala assim, ó, recebimentos ocorridos durante o mês. Duplicatas no valor total de 10.000 foram pagas antecipadamente por clientes, tendo sido concedido desconto de 5% pela antecipação. Então, o meu cliente me devia 10.000. Só que quanto que ele vai me pagar efetivamente? Ele vai me pagar só 95% de 10.000, certo? Ou seja, 9.500. Então, vamos lançar. Quanto que vai entrar aqui, ó, no meu depósitos bancários? Vai entrar só 9.500. Olha lá. Vai ser o quê? 10.000 vezes 95%. 9.500. Aonde vão estar os outros 500? Os outros 500 foram descontos financeiros concedidos. Então, vamos achar aqui descontos financeiros concedidos. Aqui, ó, descontos financeiros concedidos. Então, debitei mais 500. Então, 500 com 9.500 deu 10.000. Agora, onde que eu vou fazer o crédito? Vou fazer o crédito de 10.000 na conta clientes.
certo? Então, esse primeiro aqui, A, bem tranquilo. Depois, o B, ele fala assim, ó, valores considerados incobráveis e baixados como perdas em exercícios anteriores no valor de 10 mil. Olha só, o que ele está querendo dizer nesse aqui, ó, no 4B. Que valores que eram considerados incobráveis e que você tinha dado como perdidos, né? A pessoa foi lá e pagou. É isso que ele está querendo dizer. Então ele não está falando que você está perdendo 2 mil, ele está falando que você ganhou 2 mil. Pessoas que não iriam pagar no valor de 2 mil foram lá e pagaram. Então, se a pessoa pagou, você vai colocar assim, ó, depósitos bancários, vamos debitar 2 mil e vamos creditar o que? Recuperação de prejuízo. Vamos achar aqui a recuperação de prejuízo. Aqui, ó, recuperação de prejuízo. Creditei 2 mil, certo? Então, 4B. Agora aqui, ó, no quinto, ele fala assim, ó, pagamentos efetuados em 15/12 foram esses daqui, ó, impostos no valor de 500, energia elétrica no valor de 1.000, condução no valor de 50, refeições no valor de 80, propaganda 50 e material de escritório 80. Aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar esse lançamento. Ó. Por que nós vamos separar? Nós vamos separar porque aqui, ó, no lançamento de número 7, ele vai fazer a mesma coisa, olha. Ele vai fazer aqui, ó, pagamentos efetuados, tem alguns valores que são maiores e outros valores que são menores. Então, aqui no lançamento 5, nós vamos fazer o pagamento só desses valores maiores, que nesse caso é impostos e energia elétrica. Aí você vai guardar esses valores menores aqui, ó, 50, 80 e 50 e 80 novamente, né? Você vai guardar esses valores e quando eu chegar aqui no lançamento de número 7, nós vamos pagar os valores menores do lançamento 5 juntamente com os valores menores do item 7, tá ok, pessoal? Presta bastante atenção aí. Então, agora nós vamos pagar só os valores maiores, que nesse caso são impostos e energia elétrica. Então, já que nós estamos pagando aqui, ó, os impostos e a energia elétrica, são o quê? São despesas, certo? Então, nós vamos debitar aqui, ó, despesa de imposto. Aqui, ó, despesa de imposto no valor de quanto? O valor de 500. E também precisamos debitar despesas de energia elétrica. Vamos aqui, ó, despesa de energia elétrica no valor de 1.000. Então, eu debitei 1.000 com mais 500, dá quanto? 1.500. Se eu estou pagando, eu vou creditar 1.500 em depósitos bancários. Tá certo? Lembrando, os valores menores eu vou pagar quando eu for fazer o evento de número 7, tá bom? Aqui, ó, o evento 7 eu vou pagar todos os valores menores do item 5 e do item 7. Ficou claro, pessoal? Olha lá, não vai se confundir, hein? Bom, item 6. O que ele fala aqui, ó, no 6? Aquisição em 30/12 de X7 de máquinas e equipamentos por 12.000, sendo que 50% serão pagos em X8 e o restante em X9. A taxa de depreciação é 20% ao ano e o valor residual esperado é 0. Como nós estamos fechando aqui, ó, o balanço em 30/12 de X7, eu vou precisar lançar a depreciação? Não vou ter que lançar a depreciação. Por quê? Estou fechando o balanço em 30/12 de X7. Se fosse 30/12 de X8, aí tudo bem, eu calcularia, ó, estou até gaguejando, calcularia a depreciação referente ao ano de X8. Mas, como estamos fechando X7 e a máquina está sendo adquirida em 30/12 de X7, eu não preciso calcular a depreciação. Então, é só a aquisição da máquina, certo? Então, vamos lá, vamos lançar. Se eu estou comprando uma máquina, eu vou vir aqui na conta de máquinas e equipamentos. Qual que é o valor da máquina e equipamento? 12.000. Como que eu paguei essa máquina e equipamento? Eu paguei 50% de 12.000, que nesse caso vão ser 6.000. Vai ser o quê? Em títulos a pagar, que eu vou pagar em X8. E o resto, os outros 50%, eu vou pagar só em 2009. Por isso, em X9, né, no caso.
Por isso, eu vou creditar mais 6.000 em títulos a pagar no longo prazo, certo? Que são títulos que eu vou pagar após um ano, tá bom? Então, esse é o lançamento 6. Agora o lançamento 7. Olha lá, o que ele fala? Pagamentos efetuados em 31/12 foram esses daqui, ó. Salários, 2.000. Material de escritório, 20. Comissões, 800. Propaganda, 50. Condução, 20. E refeições, 50. Então, vamos dividir aqui esse item 7. Nós vamos fazer o quê? Vamos primeiro pagar esses valores aqui que são maiores, que neste caso são salários e comissões, certo? Então vai ser o quê? Uma despesa de salário e uma despesa de comissão. Então vamos lá. Vamos lançar aqui, ó, despesa de salário. Cadê aqui, ó, despesa de salário? Aqui. Despesa de salário no valor de 2.000. E agora eu preciso pagar o quê? Colocar despesa de comissão no valor de 800. Então debitei 800 e debitei 2.000, total 2.800. Como eu estou pagando, eu vou creditar em depósitos bancários 2.800. Tudo bem? Então, pagamos os valores maiores, salário e comissões. Agora você lembra que no item 5, o que eu tinha falado? Eu falei que essas despesas menores, nós iríamos juntar com as despesas menores, de valor menor, né, do item 7, e iríamos pagar todas de uma só vez. Tá ok? Vocês se lembram disso? Então tá. Vamos lá. Então aqui, ó, no lançamento, olha só. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei todas as despesas do item 5 junto com as despesas do item 7, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, condução no valor de 50, refeições 80, material de escritório 80, depois material de escritório novamente 20, condução novamente 20, refeições 50. Se eu somar todas essas despesas, eu vou chegar no valor de 300. E aqui eu deixei, ó, propaganda que apareceu 2 vezes no valor de 100. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer um lançamento como aqui, ó. Eu coloquei um lançamento aqui, ó, como despesa de propaganda, que refere-se a esse 100. Ó lá, coloquei aqui, ó, 100. E despesas diversas, que refere-se a todas essas outras despesas, no valor de 300. E como eu estou pagando, no valor de vou creditar depósitos bancários no valor de 400, que é a soma das duas. Tá ok? Deu para entender o que foi feito? Estou pagando todas as despesas de valores menores a R$80 do item 5 e do item 7. Entendeu, pessoal? Estou, mais uma vez, olha lá, estou pagando todas as despesas de valores menores a 80 do item 5 e do item 7. Tá bom, pessoal? Para vocês não esquecerem. Então, vamos lá. Vamos lançar, então. Então, eu vou lançar aqui, ó, despesa de propaganda. Cadê aqui a minha despesa de propaganda? Aqui, achei. Despesa de propaganda. Estou debitando 100. E agora eu vou em despesas diversas. Despesas diversas. E estou debitando 300. Como eu estou efetuando esse pagamento, eu vou em depósitos bancários e vou creditar 400. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o item 7. Por favor, não vão errar, hein? Mais uma vez, não vão errar aí. Bom, no item 8, o que ele fala aqui, ó, no item 8? Em 31/12 de X7, o extrato bancário apresentava o saldo de 25.500, tendo sido notadas as seguintes divergências. Ele fala aqui, ó. Bom, primeiro vamos ver aqui, ó. Ele fala aqui, ó, o extrato bancário apresentava saldo de 25.500. Quanto que nós estamos apurando aqui, ó, em depósitos bancários? Olha, 22.500. Então tem uma divergência aí, ó, certo? Então, primeiro, vamos ver aqui, ó. Cheque sem fundos. Se o cheque não tem fundo, não tem o que eu contabilizar. É como se eu não tivesse dinheiro sei lá, alguém me pagou aí e não tem saldo, não tem o que contabilizar com um cheque sem fundos, certo?
cheques emitidos e não descontados no banco, no valor de 2.000. Isso daqui tudo bem, tem como eu contabilizar. Créditos efetuado, né, pelo banco com cobrança de duplicata, 5.000. Tudo bem, tem como eu fazer também. Despesas bancárias por desconto de nota promissória, a gente já viu, isso daqui foi no item 2. Era uma informação necessária para eu fazer o item 2. Então, aqui não tem o que eu fazer. Não tem nada para eu fazer, eu tinha que ter feito eu fiz lá no item 2, certo? E aqui o item E, ele diz assim: cheque de 1.000 emitido por outra empresa, debitado em conta da companhia Andorinha. E débito de 1.000 efetuado pelo banco para quitação de uma conta de telefone. Aqui eu entendo que esses dois eventos aqui referem-se a esse pagamento aqui de R$1.000 dessa conta de telefone, tá ok? Isso é o que eu entendo no exercício. Se não for isso daí, por favor, me corrijam, tá? Mas eu fiz dessa maneira aí para bater o exercício. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, esses cheques emitidos e não descontados pelo banco e esse pagamento aqui, ó, dessa despesa de telefone. Então, ó, cheques emitidos e não descontados pelo banco no valor de 2.000. Então, aqui, ó, isso daqui, o cheque ele foi emitido por alguém e o banco não descontou. Então, eu preciso cobrar esse cheque. Então, vai ficar aqui como um direito no valor de 2.000. E a minha despesa de telefone, né? Tá aqui, ó, despesa de telefone que ele falou que foi no valor de 1.000. Então, debitei 2.000 com mais 1.000. E agora eu preciso o quê? Creditar, né, no meu depósito bancário no valor de 3.000. Certo? E depois ficou faltando o quê, ó? Esse crédito efetuado pelo banco por cobrança de duplicatas no valor de 5.000. Então eu vou o quê? Em depósitos bancários, vou debitar 5.000 e em clientes eu vou creditar 5.000. Bom, então item 8 está resolvido. Depois ele diz aqui, ó, informações adicionais. O único seguro que a empresa possui refere-se ao seguro contra incêndio, que está em vigência desde 1 do 6 de X6 e tem um prazo, né, de vigência de 24 meses. Então vamos lá, vamos ver o que eu tenho de seguros. Aqui, ó, seguros antecipados, né? Eu tenho aqui seguros antecipados no valor de 3.400 e não tenho nenhuma despesa de seguros. Vamos ver aqui, ó. Bom, seguros antecipados, eu tenho o valor de 3.400. O que quer dizer esses seguros antecipados no valor de 3.400? Então, eu contratei um seguro num valor X e conforme foi passando o tempo, eu fui apropriando esse valor aqui de seguros antecipados para a despesa de seguros. Só que olha só, essa empresa aqui ela tem o fechamento do quê? Fechamento anual. Nós estamos fechando ela em 30/12 de X7, certo? Então você acha que este valor aqui ele vai corresponder ao quê? Ele corresponde a este valor dividido por 24 meses? Ou você não acha que já teve uma apropriação aqui, ó, de 1 do 6 de X6 a 30/12 de X6? Qual das duas opções você acha que é a correta? Então aqui, ó, nesse caso aqui, o autor ele considerou que já foi apropriado tudo que tinha de seguros antecipados referente a X6, ele já foi apropriado. Então este valor aqui refere-se desde 1 de X7, né, até a sua vigência. Olha só o que eu coloquei aqui, ó, nos lançamentos eu coloquei uma observação, olha. Eu coloquei, ó, observação. O saldo existente corresponde ao prazo restante de 17 meses. Por que corresponde ao saldo de 17 meses? Porque os outros 6 meses, né? Ou os outros 6 meses, os outros 7 meses que são referente ao X6, ele já foi apropriado. Então aqui, ó, a apropriação referente a X6, que são 7 meses, já foi realizada no balanço de X6. Então agora nós vamos apropriar só 12 meses.
Então eu vou pegar os 3.400, né? No caso, que ele falou aqui, ó. Vamos aqui ó, no Razonete, ó. Ele está me falando seguros antecipados, 3.400. Então eu vou fazer o quê? 3.400, vou dividir por 17 meses, que é o quanto eu ainda tenho até o seguro vencer, e eu vou achar o valor mensal. E depois eu vou multiplicar por 12, que é referente aos 12 meses de X7, tá certo? Por isso eu vou apropriar apenas 2.400. Então, eu vou vir aqui ó, na minha despesa de seguros, vou debitar 2.400, e em seguros antecipados eu vou creditar 2.400, certo? Então, esse daí foi o lançamento de número 9. No 10, o que ele fala aqui ó, no 10? Ele fala assim, ó, as duplicatas descontadas, constantes no balancete, foram negociadas em 30/11 de X7, com vencimento em 31/12 do X8. Então, vamos lá. Ele está me falando aqui, ó. Ele me falou que as duplicatas, né? Ele falou que assim, ó, que as duplicatas descontadas, não é isso? As duplicatas descontadas. Vamos ver quanto que eu tinha de duplicatas descontadas. Olha quanto que eu tinha de duplicatas descontadas. 5.000, certo? Então eu vou precisar dessa informação. Estou me confundindo aqui, ó. Então, quanto que eu tinha de duplicatas descontadas? Tinha o valor de 5.000. Como que eu cheguei aqui, ó, nesse valor aqui, ó, do capital líquido obtido, que é 4.200? Olha a observação que eu deixei aqui, ó. O valor é 4.200, pois o valor da duplicata descontada é 5.000, que nós já vimos. E tenho encargos a transcorrer da duplicata descontada, no valor de 800. Opa, aqui ó. Olha lá, encargos a transcorrer, duplicatas descontadas, 800. Então se eu pegar 5.000 e tirar 800, eu vou chegar no quanto que eu recebi. O quanto eu recebi. Então quanto que eu recebi? 4.200. Pelo tempo de quanto? De 2 meses, que foi o que ele me falou. Olha lá. 30/11, com vencimento em 31/1. Certo? Então foi dezembro e janeiro. Então, 2 meses. Então você pode fazer o quê? Você pode fazer aqui, ó. Você vai ter que calcular o custo efetivo da operação. Você vai ter que calcular aquela taxa novamente. Que a gente calculou aqui, ó. Eu ensinei a calcular aqui em cima. Você vai ter que calcular a taxa do custo efetivo da operação. Ou você pode fazer por essa fórmula, montante igual capital, que multiplica 1 mais I elevado, né? Esse chapeuzinho quer dizer elevado a N. E você vai chegar nessa taxa de 9,108. Ou então, você pode pegar a sua HP12C, que eu acho que é a forma mais fácil, né? Eu acredito que todos vocês devam ter essa calculadora. Então, você vai colocar lá, ó. Apertou F e CLX para limpar tudo, né? Você vai colocar 2, apertar o N. Depois, 4.200. Vai apertar o CHS, que é para você trocar o sinal. Vai ficar negativo, menos 4.200. E vai apertar o PV, que é o valor presente. Depois, 5.000. E vai apertar o valor futuro, FV. 0. Apertar o 0 e apertar o PMT. E, por fim, você vai apertar o I. Ele vai calcular aqui, ó, ele te deu a taxa. Ó. Olha só, qual que é a taxa do custo efetivo dessa operação? 9,108.945,12. Olha lá, 908.945, aí ele arredondou aqui para o final para 12. Então, essa vai ser a sua taxa. Então, você precisa calcular o quê? Os encargos financeiros, né? Das duplicatas descontadas, os encargos financeiros. Como é que você vai fazer esse cálculo aqui, ó, desses encargos financeiros? O que seria? Seria o valor que você está recebendo, que são 4.200, multiplicado por essa taxa aqui, ó. Então, quando você fizer essa conta, ó, 4.200 vezes essa taxa do custo efetivo, você vai chegar no valor de 383. Então, vamos lá, vamos lançar. Encargos financeiros. Vamos achar aqui encargos financeiros.
Aqui, ó, encargos financeiros, 383. E agora eu vou creditar o quê? Encargos a transcorrer de duplicatas descontadas. Encargos a transcorrer de duplicatas descontadas no valor de 383. Certo? Depois aqui, ó, próximo 11, ele fala assim, ó, as instalações foram adquiridas em 30/6/X7 e serão depreciadas à base de 4% ao ano. O valor residual esperado é 0. Novamente aqui, ó. Nós estamos falando agora sobre uma despesa de depreciação. Ó. Então ele falou assim que as instalações foram adquiridas em 30/6/X7 e que elas depreciam 4% ao ano. Assim como nos seguros, a gente já viu que a depreciação, os seguros apropriados, né, já referente a X6, né, no caso do seguro, já foram apropriados no balanço de X6. Só que aqui as instalações elas foram adquiridas aqui, ó, em 30/6/X7. Então a gente precisa depreciar, né, tudo que tem aqui desde que ela foi adquirida, né, no X7, né, do mês 6, que no caso aqui vai ser o início do mês 7, né, de 1/7 de X7 até 30/12 de X7. Como que nós vamos fazer essa conta? Olha aqui, ó, vou vir aqui em lançamentos para ficar mais tranquilo para mim falar para vocês. Olha só a conta que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o valor total da instalação, que nesse caso é 45 mil. Ok, aqui ele não está falando sobre os 45 mil, mas aonde você vai pegar esses 45 mil? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui na conta de instalações, olha, ele te deu como saldo inicial o valor de 45 mil. Então, esses 45 mil, ele vai depreciar uma taxa do que? Ele já te deu a taxa aqui, ó. Ele vai depreciar a taxa de 4% ao ano. Então, no ano de X7, qual que é a minha depreciação? É 4% de 45 mil, certo? Então, você fez lá 4% de 45 mil, você vai achar um valor X. Ó, vou fazer aqui a conta. Ó. Você vai fazer 45 mil vezes 4%. Então, no ano, quanto que tem que depreciar? 1.800, certo? Isso é o valor que você tem que depreciar num ano. Só que agora eu não quero saber mais num ano. Eu quero saber quanto que deprecia ao mês. Então, eu vou pegar 1.800 e vou dividir... Opa, faltou aqui, ó. 1.800 e vou dividir por 12. Então, no mês, quanto que é o valor de depreciação que eu preciso colocar? Ao mês, 150. Só que olha só, ele me falou que ela foi adquirida em 30/6 de X7. Então, eu preciso depreciar desde 1/7 de X7 até 30/12 de X7. Olha aqui, ó, vou colocar o calendário para a gente ver quantos meses que foram. Olha lá, ele comprou aqui, ó, em 30/6 de X7. Então, eu vou ter que depreciar, olha, 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, vai ser o quê? 150 vezes 6 meses, que vai dar o valor de 900. Tá certo? Deu para entender como que foi calculada essa depreciação? Bom, então, vamos lá aqui, ó, no razonete. Então, vamos colocar aqui, ó, despesa de depreciação. Vamos achar aqui, ó, despesa de depreciação, valor de 900. Debitei, né? Despesa de depreciação. E agora eu vou creditar, ó, depreciação acumulada de instalação no valor de 900 também. Certo? Bom, no 12, o que ele fala aqui, ó, no 12? Ó? A provisão para crédito de liquidação duvidosa será constituída à base de 5% do saldo de todas as contas a receber. Vamos lá. Então, ó, olha só. A minha despesa com crédito de liquidação duvidosa. O lançamento será aqui, ó, despesa com crédito de liquidação duvidosa, a provisão de crédito de liquidação duvidosa, no valor de 700. Como que eu cheguei nesse valor de 700? Ele me falou que é 5% de tudo que eu tenho para receber. O que eu tenho para receber? Olha, eu tenho para receber de clientes 12 mil e cheques a cobrar no valor de 2 mil. Eu somei tudo, deu 14 mil.
14.000 vezes 5% vai dar os 700. Você pode olhar aqui no razonete. O que eu tenho para receber? Clientes, 12.000. Olha lá, provisão, não. Fundo de caixa, não. Seguros antecipados também não. Compras, não. Instalações, não. Máquinas e equipamentos, não. Depreciação também não. Cheques a cobrar, preciso receber. É um direito que eu tenho. Certo? Então, são 2.000 com mais 12.000. Total de 14.000. 5% de 14.000 vai dar os 700. Tá certo? Então vamos colocar aqui, vou debitar o que? Despesa com créditos de liquidação duvidosa. Tá aqui. Valor de 700. E vou creditar o que? Provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor de 700 também. Bom, vamos lá. O último aqui, 13. O estoque final de mercadorias acusava um saldo de 26.000. Então, a gente já sabe, olha, eu tinha aqui, mercadorias e também tenho a conta de compras. Para mim calcular o estoque final, eu preciso jogar tudo em custo das mercadorias vendidas. E como que eu vou fazer isso? Olha, eu tenho que trazer o saldo de mercadorias, que nesse caso é 20.000, aqui, para o custo das mercadorias vendidas. Então, 20.000, debitei 20.000 e creditei 20.000 em mercadorias. Olha lá, zerou a conta. Agora eu preciso fazer o quê? Trazer o saldo de compras para o custo da mercadoria vendida. Como que eu vou fazer isso? Vou levar esses 38.000 aqui para o custo das mercadorias vendidas. Então, debitei e agora eu vou creditar 38.000. Olha só, zerou o meu saldo de compras. E, por fim, ele me falou que aqui, que o meu estoque final era ficou com 26.000. Então, o que ele está querendo me dizer? Que o saldo da conta mercadorias, aqui no final, precisa aparecer 26.000. Então, 26.000 debitando em mercadorias e vou creditar em custo da mercadoria vendida 26.000. Certo? Muito bem, então agora eu não tenho mais nenhum lançamento ou ajuste para fazer. O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer uma DRE, um lucros ou prejuízos acumulados e um balanço patrimonial. Tá certo? Para mim fazer tudo isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso encerrar as minhas contas de resultado para achar aqui a minha apuração do resultado do exercício. Certo, pessoal? Então, calma que a gente está acabando o exercício. Fica calma aí. Então, olha só, eu preciso encerrar as minhas contas de receita e as minhas contas de despesa. Então, eu já deixei preparado, para quando eu colocar aqui o valor, nesse caso, 75.000, estou debitando 75.000 para zerar a conta. Então, este valor de 75.000, ele já vai vir automaticamente aqui, para a apuração do resultado do exercício, tá vendo? A mesma coisa vai acontecer, com uma despesa aqui, vamos colocar aqui, com despesa de salários, 12.000, zerei a minha conta de resultado e o valor já foi lá, aqui, 12.000, tá bom? Vamos encerrar então todas as contas? Então aqui, 2.000, despesa de salário eu já havia encerrado, 6.000 de despesa de energia elétrica, 2.900 de despesas diversas, 1.000 em perdas com contas incobráveis, 4.500 com despesas com impostos, 32.000 com custo das mercadorias vendidas, 2.400 com despesa de seguros, 1.000 com despesas com telefone, 900 em despesa de depreciação, 800 despesas de comissão, 100 despesa de propaganda, 700 despesa com crédito de liquidação duvidosa, 500 em desconto financeiro concedido, 1.153 em encargos financeiros e 2.000 em recuperação de prejuízos. Então, olha só, na nossa apuração do resultado do exercício, à minha esquerda eu vou ter todas as minhas despesas. À minha direita eu tenho todas as minhas receitas. Então, receita menos despesa evidenciou um lucro de 9.047. O que nós vamos fazer com esse 9.047?
eu vou debitar 9.047, portanto eu zerei aqui a apuração do resultado do exercício e vou jogar aonde? Em lucros ou prejuízos acumulados, que está aqui, 9.047. Então, em 30/12 de x6, quanto que eu fiquei com um lucro? Fiquei com um lucro de 4.347, certo? Que vai ter que aparecer no nosso balanço aqui, Olha lá no nosso balanço, 4.347, certo? Então, com relação aos razonetes, está fechado. Agora aqui, vamos ver aqui na nossa DRE, como que ficou a nossa DRE. Olha só, eu tive uma receita de vendas no valor de 75 mil, porém eu tive uma devolução de vendas de menos 2 mil. Então eu tive uma receita líquida de vendas 73 mil. Qual foi o custo da minha mercadoria vendida? Menos 32 mil. Então o resultado da minha conta mercadorias, 41 mil. Então agora eu preciso tirar as minhas despesas operacionais, que neste caso foram despesas com vendas e também tenho as despesas administrativas. Despesas com vendas foram crédito de liquidação duvidosa, comissões, propaganda, perda com clientes e recuperação de prejuízos. Então, se eu somar todas essas despesas, eu vou ficar com 600, porque aqui, recuperação de prejuízos ficaria positivo, certo? Porque eu recuperei, né? E as minhas despesas administrativas são salários, energia elétrica, seguros, telefone, depreciação, impostos e despesas diversas. Se eu somar todas as despesas administrativas, tem que dar 29.700. Então, qual que é o meu resultado antes dos efeitos financeiros? É o que? 41.000 menos 600 menos 29.700, que vai dar 10.700. Então, agora falta o que? Eu adicionar as minhas receitas ou despesas financeiras, que nesse caso eu só tive aqui, uma despesa do que? De encargos financeiros e de descontos financeiros concedidos, que neste caso dá 1.653. Então, o meu resultado líquido seria o que? 10.700 menos 1.653, que vai dar um resultado de 9.047. E, por fim, aqui nós temos o nosso balanço patrimonial, que ficou como aqui o nosso balanço patrimonial? No ativo circulante, eu fiquei com depósitos bancários, fundo fixo de caixa, clientes, cheques a cobrar, provisão para crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta retificadora do ativo, por isso que ela está negativa, mercadorias, seguros antecipados. No ativo não circulante, eu fiquei dentro do grupo de imobilizado, instalações, depreciação acumulada de instalações, é uma conta negativa também, e máquinas e equipamentos. Então, se eu somar o ativo circulante com o ativo não circulante, vou ter que chegar em 121.400. E no passivo circulante eu fiquei com fornecedores, nota promissória descontada, encargos a transcorrer de promissórias, uma conta negativa, duplicatas descontadas, encargos a transcorrer das duplicatas descontadas, títulos a pagar. E no passivo não circulante fiquei com títulos a pagar, que seria no longo prazo. Aqui eu coloquei a conta errada, deixa eu arrumar aqui. Títulos a pagar no longo prazo, no valor de 6.000. E títulos a pagar também, que é no curto prazo, que seria essa conta, no valor de 6.000. No patrimônio líquido eu fiquei com o quê? Um capital e lucros ou prejuízos acumulados. Então, ativo, batendo com o passivo, 121.400 e 121.400. Olha lá, total do balanço 121.400 e o lucro do exercício 9.047, que está evidenciado aqui na nossa demonstração do resultado do exercício. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do exercício. Eu sei que ficou muito longo, então não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe aí se puder, faça aí o possível para me ajudar. E brigadão aí, pessoal, por ter assistido até aqui e até o próximo exercício. Valeu, muito obrigado e fui!